Olá, caros alunos. Hoje estou aqui realizando mais um vídeo daqueles que servem para auxiliar na resolução das atividades. Neste caso, vamos a resolver algumas questões referentes à atividade 4, que é sobre variável aleatória discreta, né? Então, a princípio eu coloquei na revisão, no documento da revisão, algumas propriedades e definições que podem também ajudar você a resolver os problemas, certo? A entender melhor o conteúdo, entendeu? E então tudo isso vai ser postado na sala virtual do AVA, né? E então eu vou agora resolver, certo? Duas questões que têm a ver com parecida com a da atividade 4, certo? Vamos colocar aqui revisão 4, certo? Que sobre variável aleatória discreta. Então vamos dizer assim, a primeira questão, vamos dizer assim, considere lançar uma moeda honesta, que chama porque não tem truque nela, né? Vai cair, cada cara ou coroa tem a mesma probabilidade de cair, né? Duas vezes, uma moeda honesta duas vezes. Duas vezes. E X, como representa, né? Considera uma moeda honesta duas vezes e X, a variável aleatória que representa o número de caras que aparecem. Então, vamos calcular o espaço amostral ômega B, a variável aleatória, calcule X, C, calcule f de x, que é a distribuição, né? E faça o gráfico. Faça o gráfico de calcule a distribuição acumulada e faça o gráfico. Então, a distribuição, F pequeno, a F maiúsculo, que é a distribuição acumulada, e finalmente, vamos calcular a esperança do X, a variância e o desvio padrão. Ok? No material que vou postar aí, que já está postado para vocês, aí explica o que é a esperança, a variância e esse ômega que é o desvio padrão, ok? E como calcular também. Eu vou fazer aqui algumas contas. Então, vamos resolver esse problema. Então, primeiro, vamos calcular o ômega, né? Então,
são dois lançamentos. Vamos dizer, sai K vai ser cara e C vai ser coroa. Ok? Então vou colocar um pouco mais embaixo aqui. Então cara e coroa. Segundo lançamento, cara coroa. Cara coroa. Então você vê que aqui acontecem duas caras, aqui uma cara e uma coroa, aqui uma cara e uma coroa e aqui duas caras, né? Então eu posso mostrar o ômega, CC, CK, KC, KK, ok? E como a moeda é honesta, então toda vez que você lança, todas elas têm a mesma probabilidade de acontecer, todas as possibilidades. Então esse seria o espaço amostral. B, vamos calcular X. Para calcular a variável aleatória, vou fazer aqui uma pequena tabela que vai me servir não só para isso, senão que para todos os dados, né? Você vê que esse eu vou chamar de X. Aqui vou coloquei o nome do resultado. Aqui eu coloquei o valor e aqui a probabilidade. A última coluna representa a probabilidade de acontecer. Então aqui a x1, a primeira variável, é quando acontece CC, ou seja, não tem nenhuma, o valor de x1 é zero, porque x representa o número de caras, né? Aqui de x é a variável aleatória que representa o número de caras. Como aqui não tem nenhuma cara, é zero. E a probabilidade de acontecer é 1 sobre 4, portanto 1 quarto. x2 é o segundo evento, CK. Aqui tem uma cara e 1 quarto. Ok? x3 seria KC, né? O terceiro evento, também é uma cara e também é 1 quarto. E x4 é KK, que quando acontece duas caras, daí são 2, também é 1 quarto. Todos eles é 1 quarto possibilidade que aconteça, ok? Então esse é B. Agora, para C, pede para calcular a função de distribuição, né? Então, observa que, de acordo com isso aqui, a gente vai fazer assim. Hoje da manhã, onde vai me aparecer a função de distribuição, né? Então, quais são os possíveis valores que você tem aqui? Certo? O x pode valer 0, pode valer 1 ou pode valer 2. São os valores que você tem aqui para a variável x, né? Então, qual é a função f? F de x. Então, você vê que para 0 acontecer é 1 quarto. Para 1 acontecer, como são termos independentes, basta somar essas duas aqui. Ou seja, 1 quarto mais 1 quarto dá 1 meio, né? Que é a probabilidade de acontecer uma cara. E duas caras é 1 quarto de novo. Ok? Então, essa aí é a função de distribuição desse evento. Correto? E como fazemos o gráfico aqui?
como fazemos o gráfico. Então, esse aqui é a variável x, o valor dele, aqui é o valor da distribuição. Então, você tem 0, o valor, 1 e 2, certo? Aqui esse valor é uma variável discreta, né? Variável aleatória discreta. Então, todos esses valores que você tem aqui estão sobre um conjunto numerável, como eu coloquei no resumo, certo? Então, ou é um conjunto finito ou é um conjunto numerável de valores, certo? E aí, então, vou distribuir aqui pensando que aqui vale 1 é o máximo. Vamos dizer que aqui 1 meio, por aqui 1 quarto e por aqui 3 quartos, certo? Aproximadamente. Você faça esse gráfico mais bem feito, pode ser até no Word, você pode pedir aí fazer com Excel, essas coisas, você faz um gráfico mais bonito, ok? Então, observa que para 0, valor 0 é 1 quarto, então você vai até aqui, 1 quarto. Para 1 é 1 meio, então até aqui, né? Mas eu vou por aqui, uma reta aqui até o meio. E depois para 2 é 1 quarto de novo, né? Aqui então, pronto. Então esse aqui é o gráfico dessa função de distribuição. Observa que ela tem a forma de um sino de Gauss, né? Aquela função que é normal, né? Normal de Gauss, certo? Que normalmente você tem isso aí quando a variável é normal, certo? Então, é o que acontece aqui, certo? Claro que como não é uma variável contínua, então a gente vê só esses pontinhos, né? Esses traços. Muito bem. Agora está dizendo para você calcular a função acumulada. Então vamos ver aqui esse pedacinho. Então, letra D é a função acumulada. Então, observa que a função acumulada, função de distribuição acumulada, você vai somando os valores, certo? Observa que antes do zero, como explica ali o texto, a gente considera zero, certo? Isso é padrão já, sempre você considera. É zero quando o x é menor que zero. Agora, entre zero, antes de chegar em 1, vale o quarto, certo? Esse valor é o valor aqui nesse pedaço. Ou seja, aqui 1 quarto para o x entre 0 antes de chegar em 1. Né? Esse porque aqui vale só esse 1 quarto, né? Que é o valor que é soma. A partir de 1 em diante, você vai ter 1 quarto mais 1 meio, né? Porque o valor que está aqui. Ou seja, 1 quarto mais 1 meio, né? Portanto, dá 4, 2 mais 1, né? Ou 1 mais 2 no caso, né? 1 mais 2, 3 quartos, né? 3 quartos. Então aqui é 3 quartos quando o x está entre 0, entre 1 e 2, né? Porque entre 0 e 1 aqui foi 1 quarto, esse valor que estava no início. Entre 1 e 2 já é 1 quarto mais 1 meio, por isso que dá 3 quartos. E depois, finalmente, você somando todos os valores, né? Tem 3 quartos já. Temos 3 quartos. E vamos somar mais 1 quarto daqui, obviamente que vai dar 4 sobre 4 que 1, que é o valor total, né? Da probabilidade que sempre acontece quando você considera todos os valores, certo? Que o máximo possível dentro do espaço, né? Que então vale 1 quando o x é maior que 2, porque você somou já todas as possibilidades de probabilidade, ok? Então isso é a função
de distribuição acumulada. Vamos fazer o gráfico dela agora. Vou fazer o gráfico aqui. Então, para fazer o gráfico, parecido com esse que está ali, o anterior, né? X, 0, 1, 2. Aqui então vamos dizer, 1 aqui, 1 meio, 1 quarto, 3 quartos. Aqui é a função acumulada. 1, 3 quartos, 1 meio, 1 quarto. Aqui esses valores no eixo X podem ser diferentes à escala dos valores no eixo Y, certo? Assim consideramos, porque aqui você vai de 0 a 1 apenas, no eixo Y, né? E no eixo X você pode ter a quantidade que você quiser de valores. Então, normalmente a gente usa escala diferente, certo? Para não ficar tão grande o gráfico e também ter você pode apreciar como que é a forma da curva, né? Ok? Então agora, como diz aqui, no zero, antes do zero, não vale nada. Tá certo? Vou pegar o pincel aqui. Antes do zero você faz uma bolinha aqui aberta, certo? Porque no zero é quando vale aqui, certo? Vale zero para menor que zero. Agora, entre 0 e 1, aqui é bolinha fechada, porque parte do zero até chegar em 1 bolinha aberta. Porque não toca aqui, quando é menor ou igual, aí você faz bolinha fechada. Quando é menor, você faz bolinha aberta. Entre 0 e 1 vale 1 quarto, como está dizendo aqui. Entre 1 e 2 é 3 quartos. Então aqui em cima, no 3 quartos, bolinha fechada em 1, até o 2, bolinha aberta. Correto? E depois do 2 em diante é 1. Então esse aqui é o gráfico, certo? Da acumulada, que ela vai sempre tendo essa curva crescente, né? No sentido crescente. Ok? Então essa seria a função de distribuição, a função de distribuição acumulada. E agora vamos calcular esses parâmetros que a gente aprendeu na estatística também, né? Você calcula a média, a variância, o desvio padrão, que são parâmetros que você utiliza para ter uma ideia do comportamento da variável, né? Como que a função é, pelo que acontece, certo? Então, o primeiro valor que vamos calcular é chamado de esperança ou média, né? É a média de x, da variável x, certo? E essa média, o valor esperado, é o somatório de igual 1 até n das probabilidades multiplicadas pelo valor da variável xi, p de xi. Ok? Então, no caso nosso, nós temos 4, apaguei a tabelinha, né? Eu vou só colocar aqui de volta, né? Estava aqui a tabelinha. Era o x, o valor, certo? E a probabilidade. X, valor, p de x. Então tem um x1, x2, x3 e x4. Então aqui era 0, 1, 1, 2. E tudo era um quarto. Ok? Então olha o que você vai fazer aqui. Então aqui é
começando de 1 até n, no caso 4 aqui, né? Então seria x1 vezes p de x1 mais x2 p de x2 mais x3 p de x3 mais x4 p de x4. Isso é a esperança. Aí, o média, né? Então, isso significa que é 0 vezes 1 quarto, mais 1 vezes 1 quarto, mais 1 vezes 1 quarto, mais 2 vezes 1 quarto, né? E você vai multiplicando esse valor daqui com isso. E aí, então, isso vai ser 0, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais o meio, né? Mais o meio. E que dá 1. Dá 1. Então, isso significa que o valor médio, né, da distribuição, nesse gráfico que eu tinha feito aqui, certo? Que era de 0 até 1 quarto, depois estava 1 meio, e depois estava 1 quarto de novo, que era 0, 1, 2. Então, em 1 está a média. E, obviamente, que é o valor central em tudo, né? Então, por isso que dá 1. Então, esse valor é a esperança. Aqui o valor esperado. Certo? Porque o que mais aparece, né? A média. Agora, vamos calcular a variância. Certo? E depois o desvio padrão. Então, a variância seria como que o valor, como está em relação à média, como que se distribui esses valores, certo? Então, a variância de x, ela é, que é o sigma quadrado, vai ser e a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança. É isso. Certo? Onde essa aqui é a mesma, só que com quadrado, né? Ou seja, isso aqui vai ser x1 ao quadrado, p1, p de x1, mais x2 ao quadrado, p de x2, mais x3 ao quadrado, p de x3, mais x4 ao quadrado, p de x4, p de x4, menos, né? O valor da esperança que já calculei que vale 1. Menos 1 ao quadrado, que a esperança já calculei vale 1. Certo? O valor esperado. Então, de acordo com o que está aqui, faço a conta. Então fica 0 ao quadrado vezes 1 quarto, mais 1 ao quadrado vezes 1 quarto, mais 1 ao quadrado vezes 1 quarto, mais 2 ao quadrado vezes 1 quarto, menos 1. Então isso vai ser 0 mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 4 sobre 4, né? 4 sobre 4 menos 1. Como 4 sobre 4 é 1, então posso cortar esse 2 aqui, certo? E portanto fica 1 quarto mais 1 quarto aqui, o meio. Essa seria então a variância dessa variável, certo? Então o meio para um lado e para o outro. E afinal, o sigma agora, que o desvio padrão é a raiz da variância. Por isso que esse aqui chama de sigma, a variância, você chama de sigma quadrado, porque o desvio padrão é o sigma. Ou seja, raiz quadrada do meio, que é raiz de 2 sobre 2,
aproximadamente 0,71. Eu devia padrão médio nesse experimento da distribuição das variáveis, dos valores que você encontra no experimento que está você fazendo, ok? Então é isso. Vamos fazer outra questão dessas, certo? E com isso já teríamos feito a revisão, né? Desse último assunto da nossa disciplina, né? Então, a última questão diz assim: 2. Considere extrair 2 bolas com reposição de uma urna que contém 3 bolas vermelhas que chamam DV maiúsculo, e 2 bolas brancas representadas por B. Todas as bolas iguais. Então, se X é o número de bolas vermelhas, que aparecem, né? Calcule. Então, eu passo a mostrar ômega a variável X, a distribuição e o gráfico, a acumulada e o gráfico, e finalmente o valor esperado, a variância e o desvio padrão, como fizemos antes, ok? Então, como falamos já antes, então V, bola vermelha, e B, bola branca. Ok? Então, como que fica o espaço amostral? Então você tem, vamos supor que você sai primeiro branca e depois sai vermelha, aí branca, vermelha. Então você tem BB, BV, VB e VV. Ok? Então, o teu espaço amostral são esses eventos, né? O BB, BV, VB e VV. Ok? Esse é o espaço amostral. Sim? Então agora vamos calcular
a variável, né? A variável. Vou fazer uma tabelinha como fiz antes. Então aqui é o valor da variável, é a variável x. Depois o resultado. Depois o valor que é encontro. E finalmente é a probabilidade. São 4 variáveis porque tem 4 elementos no espaço amostral, certo? Uma variável para cada elemento do espaço. Então, x1, x2, x3, x4. O resultado, então, aqui é BB, BV, VB e VV. Como x representa o número de bolas vermelhas, então aqui é 0, aqui uma e aqui 2 bolas. Ok? Só que agora a probabilidade já muda um pouquinho para calcular. Como que é a probabilidade de ser no primeiro evento que você saca uma bola da branca e no segundo da branca também? Então, essas são uma probabilidade condicional, né? Você tira a primeira e tira a segunda. Então aqui seria, como são independentes, porque toda vez que você coloca com reposição, então todas têm a mesma probabilidade e são independentes um do outro quando você mete a mão na caixa para escolher. Então aqui seria a probabilidade B interseção com a probabilidade B, certo? E isso aqui vai ser, como você tem no total, né? No total são 3 mais 2 igual 5 bolas, né? 3 vermelhas e 2 brancas. Então aqui vai dar 2 sobre 5, que é a primeira possibilidade, você tem 2 bolas brancas, certo? E 3 vermelhas. Então 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5, ou seja, 4 sobre 25. É a primeira probabilidade. Ok? Muito bem. Então agora sai uma branca e depois uma vermelha. Aí então é 2 sobre 5 vezes 3 sobre 5, né? O número de bolas brancas sobre o total de bolas, porque você está repondo a bola dentro da caixa. Então aqui é 6 sobre 25. Agora B interseção PB seria novamente 3 sobre 5 vezes 2 sobre 5, 6 sobre 25. E a última, que saem 2 bolas vermelhas. Então aqui seria 3 quintos vezes 3 quintos. 9 sobre 25. Então essas são as probabilidades da variável. Esse é o valor da variável, né? Aqui estão os valores e essa é a probabilidade que acontece. Então, como fazemos o cálculo agora da função de distribuição e o gráfico, né? Certo? ABC. Então, faço uma tabelinha aqui para a variável e a função, né? X, f de x. Novamente aqui tenho 3 possíveis valores: 0, 1 e 2, somente. O 0 tem uma probabilidade de 4 sobre 25 acontecer. O 1 acontece 2 vezes, então é 6 sobre 25
mais 6 sobre 25, ou seja, 12 sobre 25. E o 2 é 9 sobre 25, que foi calculado aqui, né? É diferente do problema da moeda, porque aqui você tem quantidade diferente de bolas, certo? Isso influencia no resultado. E aí, então, agora, como que fica o gráfico, né? O gráfico eu vou fazer desse lado. Então aqui fica assim, né? Parecido com o anterior, aquele que fizemos para as moedas, certo? Parecido, mas não é igual, certo? Aqui é 0, 1, 2, que são os valores da variável, não é isso? E aqui vamos considerar 1, 1 meio, 3 quartos e 1 quarto, que vai servir como referência, né? Certo? Muito bem, então, diz assim, quando é 0, 4 sobre 25, então 4 dividido por 25, isso é aproximadamente, eu não coloquei aqui, deixa eu calcular aqui, o valor de 4, 0 alguma coisa, né? 4 dividido por 25 é 0,16. 0,16. Depois 12 sobre 25, que é o próximo valor, é 0,48. E 9 sobre 25 também não coloquei, 9 é 0,36. Então, aproximadamente, aqui vamos colocar assim, né? Vou colocar aqui. Aqui é 0,25, e como é 0,16, vai um pouquinho por aqui, aproximadamente. Então, isso seria, corresponde a 4 sobre 25, que é o 0,16. Claro, você pode fazer isso mais preciso no seu trabalho, tá certo? Não faz assim, eu estou aqui no quadro, não tem como medir nada, né? Então, por isso. Agora, para 1 é 12 sobre 25, ou seja, 0,48. Aqui é 0,5, né, que é a metade, está próximo de 1 meio. Mas não chega a ser o valor. Está um pouquinho abaixo do meio. Seria o valor para 1, certo? Que corresponde a 12 sobre 25. Certo? E depois é 9 sobre 25, que é 0,36. Aqui é 0,25, né, que é o quarto. Então, uma coisa entre um e outro. Mais ou menos por aqui. Esse aqui corresponde a o valor 9 sobre 25. Que são esses valores que estão ali indicados, ok? Então é isso. Aí está então a função de distribuição. Você observa que aqui não tem tanto equilíbrio, né? Bem pequeno aqui, e esse aqui o último já é um pouco maiorzinho na moeda, serão todos iguais, né? Aqui já é diferente, já não é um sino de Gauss tão harmonioso de ambos lados, por causa de que a quantidade de bola não é a mesma, né? Evidentemente. Então,
já temos aqui eu posso mostrar a variável a aleatória e o gráfico da distribuição junto com o cálculo dela. Então agora vamos fazer da acumulada, né? O cálculo da distribuição acumulada. Então aqui vai ser D, né? A função acumulada é divisão de x. Então você sabe, antes do zero é zero antes desse valor zero aqui, menor que x. X menor que zero. Agora, entre 0 e 1 vale 4,25, né? 4 sobre 25 entre 0 e 1, certo? Nesse trecho todo vale o valor que você assume no zero. Agora, entre 1 e 2, esse valor dá a soma de 4,25 sobre mais 12,25, né? Então seria, calcular aqui embaixo, então você tem 4,25 mais 12,25, ou seja, 16 sobre 25, certo? 16 sobre 25 seria o valor entre 1 e 2. E evidentemente, se ainda vamos somar o 9 sobre 25, que é o último valor que você tem, aí então 25 sobre 25, que 1, certo? Quando o x é maior ou igual que 2, que são entre os dois para lá. Ok? Então, como fica o gráfico aqui? Vou fazer o gráfico dessa função acumulada. Então, parecido com esse, né? 0, 1, 2. E aqui vamos considerar aqui a divisão de x, né? Porque é o acumulado. Então, 1 aqui, na metade do meio, mais ou menos. 3/4 por aqui e 1/4 por aqui. Então, esses valores entre aqui no zero vale zero, né? No zero vale zero. Entre 0 e 1 é esse valor, 0,16 aqui. Então, bolinha fechada aqui, porque vai tomar o zero, né? Considera o zero e vai ter uma bolinha aberta. Ok? Depois, 16 sobre 25 e vai ser 0,64. Então esse aqui é 0,64. Está um pouquinho acima de 5, né? Entre 1,5 e 3/4, por aqui mais ou menos. Então vamos dizer por aqui. Então aqui é bolinha fechada no 1 até o 2 aberto, certo? E depois no 1 do 2 em diante. Pronto, então esse aqui é o gráfico da função acumulada. Ok? Finalmente, vamos a calcular então os valores que a gente pede ali, esses parâmetros, né? A esperança, a formulinha, não vou colocar aqui como são 4 valores, então aqui é
x1 P de x1, x2 P de x2, x3 P de x3, x4 P de x4. Então aqui vai ser 0 vezes 4 sobre 25 mais 1 vezes 6 sobre 25 mais 1 vezes 6 sobre 25 e mais 2 vezes 9 sobre 25. Ok? Esse valor você sempre indica no eixo X, que é onde você tem os valores da sua amostra, não é isso? Do ômega, né? A distribuição dos elementos do ômega, onde está a maior concentração. Para que valor aqui você tem maior concentração, né? Por isso que você considera o peso, né, de cada probabilidade, você está multiplicando pelo X. Então esse X aí te dá um peso para você, então, conseguir ver onde é que tem maior distribuição. Vou apagar, acho que esse aqui não precisa aqui. Nada disso, eu vou usar essa tabela aqui de baixo, né? Então, vou substituir aqui, vou apagar aqui para continuar a conta desse lado. Então, aqui vai dar 0 mais 6 sobre 25, mais 6 sobre 25, mais 18 sobre 25. Ok? E isso vai dar 18 e 6 e 14, né? 12, né? 12 e 18 dá 30, não é isso? 30 sobre 25. Ou seja, 6 quintos, né? Simplificando por 5, né? E 6 quintos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é 1,2. 1,2. Então agora, a média está um pouquinho mais para além do 1, né? Está por aqui. Né? 1,2. Certo? Aqui está o valor de E. Não é tão equilibrado como no caso anterior, não é isso? E até porque observa que aqui é muito pequeno e esse último é muito grande. Então o valor médio vai ficar um pouco mais com a tendência para o 2, né? Por causa do peso dos valores maiores desse lado direito que o esquerdo. Muito bem, agora a variância. V de x. Lembra-te que a variância é E de x quadrado menos o quadrado de E. Desse valor que eu calculei aqui, o C25, né? Então, isso aqui vai ser x1 quadrado vezes P de x1 mais x2 quadrado P de x2 mais x3 quadrado P de x3 mais x4 ao quadrado P de x4 menos o valor da esperança, que é 6 sobre 5 ao quadrado. Correto? E então isso fica 0 ao quadrado vezes 4 sobre 25 mais 1 ao quadrado vezes 6 sobre 25 mais 1 ao quadrado vezes 6 sobre 25 mais 2 ao quadrado 4 vezes 9 sobre 25. Tudo isso menos 36 sobre 25, que é o 6 quintos ao quadrado. Então, desse lado que temos 0 mais 6 sobre 25 mais 6 sobre 25 mais 36 sobre 25 menos 36 sobre 25. Então, simplificando esse 36 sobre 25,
obtemos que o desvio padrão é 12 sobre 25. Eu tinha calculado por aqui por trás, era esse de 0,48, né, me parece? Então esse seria a variância, né? 0,48. E finalmente o desvio padrão, sigma, que é a raiz quadrada da variância, é então a raiz quadrada de 12 sobre 25, que é 2 raiz de 3 sobre 5, né? Aproximadamente. E esse valor, eu calculei por aqui, me parece, é aproximadamente 0,6928, ok? Que é mais ou menos como que se afastam da média da esperança, como se afastam da média os valores da distribuição, certo? Que seria o desvio padrão, ok? Então é isso, colegas, certo? Essa é a revisão para você resolver a questão da atividade, e qualquer coisa você pode perguntar pelo WhatsApp ou pelo fórum, ok? E fiquei muito honrado de ter sido professor de vocês nessa disciplina, e talvez nos veremos numa próxima aí. Então fique com Deus, lembre-se que Jesus é a solução para todos os problemas. Bye.